Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados por e-mail e o e-mail também fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis lá no Spotify. Eu sei que lá tá um pouquinho desatualizado, tô devendo uma atualização lá pra vocês, mas é que tá bem difícil ultimamente, gente, mas eu vou tentar atualizar lá o mais breve possível, mas de qualquer forma tem bastante conteúdo lá pra quem às vezes só consegue consumir pelo Spotify. Porque lá é por áudio, você pode bloquear o telefone, enfim. Então, pra quem gostar, tem lá também conteúdo e o link já fica aqui embaixo na descrição do vídeo. E bom, como vocês sabem, né, gente, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar este vídeo se tiver aparecendo aí a opção para vocês. Agora sim, recados dados, né? Vamos ao nosso primeiro relato sobre essa coletânea aí de sítios assombrados que eu sei que vocês amam e particularmente sem dúvidas os relatos que eu mais gosto de contar e de assistir. Até que de contar, eu tenho gostado bastante dos de Maledite porque eu fico muito surpresa. Eu tomo um susto igual vocês tomam aí, porque eu nunca leio o relato todo antes de selecionar. E aí eu tenho ficado bem surpresa com uns que eu tenho recebido, aí eu fico, meu Deus. Mas, gente, sobre sítio também eu sou extremamente apaixonada. Mas enfim, chega de enrolação, gente. E o primeiro relato se chama Pânico no Sítio. Ah, não. Pera aí. Não, perdão, gente, não é Pânico no Sítio. Pânico no Sítio é o nome que eu vou dar a esse vídeo no canal. Aí eu já separei assim no PDF, porque agora eu tô separando, eu tô enviando os relatos tudo pra PDF e jogo tudo de um jeito só no meu Gmail, que tá ficando melhor pra eu ler, porque eu me perco um pouco assim com tecnologia. Então eu me, enfim, confundi. O primeiro relato se chama O Espantalho do Sítio. Oi, Leandra, eu sou o Marcos, tenho 38 anos e esses são os meus dados reais. Mas os nomes no decorrer do relato estarão trocados, então pode ler sem nenhum problema. Bom, eu decidi te enviar esse relato após ver um vídeo seu onde você comenta que os mais antigos cultuavam coisas estranhas sem mesmo saber o que era e pareciam não ter medo. E bom, vamos lá. Eu sou técnico agrícola. E em 2019 eu fui contratado para prestar assistência em um sítio. Era uma propriedade antiga cuidada por um senhor de mais de 80 anos, que aqui vou chamá-lo de Seu Gentil. Ele morava junto com a sua esposa em uma casa de madeira muito bonita, tudo rodeado por café e milho. Era uma plantação bem grande. Um lugar bonito, mas meio parado no tempo. E por conta de ser um lugar muito afastado, eu dormiria por lá. Cheguei numa segunda-feira, perto ali do meio-dia, e fui recebido ali com café coado e um delicioso pão de queijo. Conversamos um pouco e ele me mostrou a plantação e pediu que eu desse uma olhada no solo perto da cerca do fundo. E ele dizia que nada estava crescendo ali e que era bom entender o porquê. E no meio do caminho, eu reparei num espantalho. Ele estava posicionado de frente para a estrada e de costas para a plantação, o que eu achei um pouco estranho. Ele era bem simples. Usava ali uma calça jeans velha, uma blusa xadrez e um saco de estopa no lugar da cabeça, com olhos desenhados com carvão e não tinha boca nem nada do tipo, só os olhos mesmo. Só que tinha algo desconfortável nele, sei lá, parecia mal feito, mas dava a impressão de que ele estava olhando alguma coisa, sei lá, era bem esquisito. Mas enfim, eu fiz o meu trabalho, tirei as amostras do solo e voltei para casa. No caso, a casa da fazenda, ali do sítio. Durante o jantar, eu comentei com o Seu Gentil sobre o espantalho. Queria saber um pouco mais sobre aquilo porque eu achei meio peculiar. Mas ele foi assim, seco e direto. Não mexe com ele não, deixa como tá.
E aí eu me assustei porque, assim como o nome que eu dei, ele era um senhor bastante gentil. E foi estranho a reação dele quando eu perguntei sobre o espantalho. Então eu perguntei por que, né, que não podia mexer com ele. E aí ele só me respondeu: desde que botei ali, o povo parou de entrar na roça à noite. Ele me ajuda a vigiar o lugar. E eu decidi não tocar mais no assunto porque achei que estava sendo um pouco indelicado. No dia seguinte, eu fui cedo até o local de novo e percebi que o espantalho estava virado. Agora, ele estava de frente para a lavoura. E na hora eu pensei, deve ter sido o vento ou alguém talvez passou por aqui e mexeu nele. Mas os galhos ao redor não pareciam mexidos e o chão assim embaixo não tinha marcas. Não fazia muito sentido ele ter virado sozinho. E aí eu percebi que próximo ali tinha como se fosse pegadas no chão, mas era muito estranho, muito mesmo. Eram umas pegadas meio deformadas. Mas comecei a pensar que eu estava ficando louco. Bom, o dia se passou e veio a noite novamente. Enquanto eu estava no quarto me preparando para dormir, eu comecei a ouvir barulhos vindo da direção do milharal. Parecia alguém andando. Eu pensei que fosse bicho, mas quando eu fui olhar da janela, eu vi uma coisa terrível. Eu vi de relance a silhueta do espantalho, porém ele estava mais perto da cerca e não estava no local onde ele deveria estar pregado. Como se ele estivesse andando pelo lugar. Eu pensei estar vendo coisas, mas decidi ficar ali por mais um tempo. E eu vi aquele negócio andando lá fora, andando como um ser humano. E eu nunca vou esquecer a forma desengonçada que aquilo andava. O medo foi tanto que eu voltei para a cama, mas eu passei a madrugada toda em claro. E pela manhã, ele estava lá, no mesmo lugar de sempre, pendurado. Eu fiquei de boca aberta. Bom, eu fiz o meu relatório técnico na parte da manhã ali. E na hora do almoço, eu tentei puxar assunto para saber mais sobre o espantalho. Dona Maria, a esposa de Gentil, era mais tagarela. E como ele não participaria do almoço naquele dia, eu resolvi perguntar para ela sobre o espantalho. E foi aí que ela me contou a história de como aquilo foi parar no sítio. Ela disse que, há uns 30 anos atrás, seu Gentil achou o espantalho em uma pesca que foi com os amigos. Ele estava jogado na beira da estrada e seu Gentil achou uma ótima ideia trazer para casa consigo. Ela me disse que por mais que seu Gentil não gostava de tocar no assunto, então, assim, ela não fazia... E ela me disse que o seu Gentil não gostava de tocar no assunto, então ela não fazia muitas perguntas a ele, mas ela tinha certeza que tinha algo de errado com o espantalho. Ela me disse que ele não fazia mal a eles ali e nem os assombrava, mas sempre que alguém tentava invadir para roubar, era encontrado morto pelas proximidades do sítio, e sempre com os corpos de maneira bem estranha, sabe? Mortes bem peculiares. E sempre com os sacos dos mantimentos que a pessoa havia roubado ali do lado do corpo. E acabou que foram tantos casos que o povo da região ficou com medo e nunca mais tentaram roubar as lavouras. E mais que isso, começaram a falar que a fazenda era mal assombrada e que o que causava as assombrações era o espantalho. Como se trata de um sítio grande, há trabalhadores no local. E Dona Maria disse para mim que o espantalho parece assombrar essas pessoas que trabalham lá, mas que com ela e que com seu marido ele nunca fez nada. Ela conta que sempre desconfiou do espantalho, ali no início, sobre as mortes, e depois de um tempo passou a ter certeza que era ele que causava, mas não me contou também o porquê que ela tinha certeza. E ela também me disse que o próprio Gentil comentou com ela que o espantalho falava com ele. E que às vezes ele vai até lá, acende umas velas e coloca comidas específicas que, segundo ele, são comidas que o próprio espantalho pediu. Mas que ela só observa. Ela nunca questiona porque sabe que seu Gentil não gosta e fica muito bravo. Leandra, eu ouvi tudo isso de boca aberta, pasmo, pálido e com muito medo, juro. E assim, a minha única reação foi respirar aliviado porque eu sabia que ia embora no final daquele dia.
pois era o meu último dia ali na fazenda. Eu contei as horas para minha carona vir me buscar e graças a Deus eu não precisei voltar mais lá. Ah, e para os curiosos, o problema da terra era só falta de um bom adubo mesmo, que aí eu passei para ele comprar, mas de certa forma eu não precisei retornar ao sítio, graças a Deus. E bom, Lili, esse foi o relato, eu espero muito que você leia, e assim como eu falei lá no início, esse relato me lembrou muito quando você comenta que os mais velhos cultuavam coisas que eles não tinham muito conhecimento, e acho que esse é um caso, porque ficou bem claro nessa questão das velas e das comidas que ele cultuava o que estava preso naquele espantalho. Porque eu também não acredito que era o espantalho em si, e sim alguma coisa que devia estar preso nele, que provavelmente foi colocado por outra pessoa. Ele só achou no meio da estrada e levou para casa. Bom, se você tiver alguma teoria do que possa ser, né, ali dentro do espantalho, ficarei super feliz de ouvir. E é isso, um grande beijo. Um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. E realmente é uma história que é muito parecida com o que eu venho comentando com vocês em relação que os mais velhos parecia que não tinham muito medo de cultuar essas coisas. E assim, sendo bem sincero, eu não faço ideia do que possa ser, porque geralmente a gente vê essa questão de velas e algumas comidas específicas em oferendas para entidades. Mas assim, gente, eu nunca ouvi falar de que uma entidade possui, por exemplo, nesse caso, possui um boneco que ali tinha o formato de um espantalho e assim, parece que ele estava sempre dentro do espantalho e quando ele queria à noite, ele meio que dava vida ao espantalho e usava o espantalho como um canal para se movimentar e fazer as coisas. Então assim, eu nunca vi relato, história. Quando eu vou estudar sobre, por exemplo, a Umbanda e tudo mais, eu nunca vi um caso desse. Então, eu acho que realmente é mais um daqueles casos que as pessoas cultuam coisas que elas não fazem ideia do que sejam e são, assim, coisas pesadas, talvez, às vezes, religiões que a gente nem tem conhecimento que existe, porque são coisas muito antigas, né? Então, vai saber o que era isso. Mas, assim, se você que tá assistindo o vídeo já tiver presenciado algo parecido e souber mais ou menos o que pode ser, escreve aí nos comentários que eu sempre leio, e quando eu não sei assim que vocês me respondem, eu sempre leio, tá? Eu acho muito legal, porque a gente nunca sabe de tudo, então conhecimento nunca é demais. E eu fiquei muito curiosa, porque nunca tinha visto um caso desse, entendeu? Porque eu sei que tem espírito que possui boneca, objeto, assim, né? Igual a Annabelle e tal, tem várias histórias, mas a ponto de, tipo assim, ele pedir vela e comida, isso é a primeira vez. Então, assim, é bem bizarro. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, tá, por ter enviado. Agora a gente vai para o próximo, que se chama O Sítio Onde Minha Avó Deixou Seu Amor. Vamos lá. Olá, Leandra, meu nome é Lara, tenho 19 anos e eu cresci ouvindo a minha avó contar histórias do passado. Algumas eram engraçadas, outras tristes, mas tem uma em especial que sempre me deixou arrepiada e um pouquinho triste, porque eu sinto que ela conta com uma certa tristeza no olhar. E já já vocês vão entender por quê. Bom, minha avó, Dona Lourdes, tinha 16 anos quando se apaixonou por um rapaz chamado Amaro, em uma cidadezinha do interior de Goiás, isso lá nos anos 60. Ela dizia que ele tinha os olhos mais bonitos que ela já viu na vida, e um jeito que fazia qualquer menina esquecer do mundo. O problema era que, assim, Amaro não valia nada. Era envolvido com gente errada, às vezes bebia demais e nessa época estava sendo procurado por ajudar no roubo de dezenas de bois de uma fazenda grande da região. Pelo que minha avó fala, foi um roubo, assim, gigantesco. E na época aquilo foi um baita de um escândalo. E diziam que ele tinha ganhado muito dinheiro com o tal roubo. Uma parte que veio, né, de uma parte da venda do gado desviado. E antes que fosse preso, Amaro sumiu da cidade. E a minha avó decidiu ir junto com ele, por amor. Então ela largou a família, a vida que ela tinha ali até os 16 anos e fugiu com ele. Sim, Leandra, que irresponsabilidade. Mas enfim, foram parar em um outro estado,
onde ele comprou um sítio afastado, enorme e por um valor absurdamente baixo. Minha avó dizia que desconfiou do preço, mas Amaro só ria e dizia que era o começo de uma vida nova. Amaro reformou a casa, que já tinha ali no lugar, e ela ficou muito bonita, segundo minha avó, e que o sítio em geral era bem bonito também. E logo Amaro mandou fazer, acho que se chama curral, vou escrever assim, e comprou uns bois. Sim, o roubo lhe rendeu muito dinheiro. Minha avó conta que a vida lá era boa. Amaro, apesar de não ter muito caráter, assim, nessa questão do roubo que ele ajudou a cometer, ele o tratava muito bem, a tratava, né, muito bem, e sempre fazia seus gostos e ela era prioridade na vida dele. Ela até hoje fala que ele foi o homem que mais a tratou bem em toda a sua vida. Mas assim, mesmo assim, a vida lá era bem solitária, porque as pessoas que moravam mais perto não gostavam muito de ir até lá. E assim, mesmo ela chamando, insistindo para as pessoas ir tomar um café ou almoçar, ninguém gostava de ir. E ela não entendia muito bem o porquê. Bom, a minha avó até pontua que as atividades sobrenaturais ali naquele sítio parecem que escolheu a hora de começar. Parece que esperou eles se fixarem bem ali. Isso porque nos 4 primeiros meses foi tudo assim muito tranquilo. Até que após esses 4 primeiros meses, na primeira semana, minha avó começou a ouvir barulhos à noite. Segundo ela, parecia passos no assoalho, mas quando ia ver, não tinha ninguém. E Amaro dizia que talvez era bicho, mas ela sabia que não era. Depois dos passos, veio os vultos que ela via pela casa. Era como se fosse sombra de gente parada, e era sempre parado nos cantos da casa, que desaparecia rapidamente quando ela olhava de novo. Teve uma certa noite que ela ouviu barulhos no curral, e ao sair com a lamparina, encontrou todos os bois agitados como se tivessem sido cercados. E um dos bezerros amanheceu morto com os olhos arrancados. E você sabe qual era o mais estranho? É que não havia nenhum sinal de invasão no sítio, não tinha pegadas e o boi estava completamente seco, sem sangue nenhum, como se algo tivesse sugado o sangue dele pelos olhos. Bom, depois disso, começaram os pesadelos. Minha avó sonhava com uma mulher toda coberta de terra, que estava sempre batendo na janela e dizendo: "Esse lugar não é seu. Ele não é seu. Saia antes que ele volte." Quando ela contou isso para Amaro, ele mais uma vez riu dela. Disse que ela estava impressionada com as histórias do povo da região, que sempre falava que aquele sítio era amaldiçoado porque antes tinha sido uma terra de conflito entre grileiros e que gente morreu ali tentando tomar posse. Só que Leandra, quando ele falou isso com a minha avó, ela ficou chocada, porque ela não sabia que o lugar tinha esse histórico, pois ninguém nunca comentava essas coisas com ela. E ela ficou bem furiosa por ele nunca ter contado nada disso antes. Mas bom, então, depois de um tempo com essas aparições até que brandas, começaram os lapsos de tempo, que para minha avó, segundo ela, foram as piores coisas que ela já passou na vida. Minha avó dizia que às vezes ela apagava por horas. Às vezes ela estava lá lavando roupa, quando de repente estava no quarto, com os pés às vezes sujos de terra e a camisa molhada. E quando ela ia ver o horário, é como se tivesse passado 3, 4 horas e ela não lembrava de nada que ela fez nessas horas. Uma vez ela conta que acordou sentada na varanda com as mãos enterradas até os punhos no chão, como se ela estivesse cavando algum buraco. Porém, ela não se lembrava de ter saído da cama e nem por que ela estava ali fazendo aquilo. Amaro, então, começou a mudar com ela. Em certos momentos, parecia que algo possuía ele, e foi nesse momento que as brigas começaram. Ela conta que certa vez, enquanto eles brigavam, ela viu perfeitamente uma sombra por trás dele, como se estivesse conduzindo ele. E no auge de uma das brigas, certa vez, quando pela primeira vez ele bateu na minha avó, ela ouvia algo dando risadas vindo da sala, como se algo tivesse rindo da situação. E assim, Li, todos esses acontecimentos durou cerca de uns 3 meses depois daqueles primeiros 4 meses.
Até que um dia, Amaro passou o dia todo fora e ela não sabia onde ele estava. E quando ela finalmente encontrou andando pelo sítio, ele estava meio que parado na beira do mato, olhando fixamente para o nada. Ela, desesperada, chamou por ele, pois ela estava muito preocupada, não sabia onde ele tinha passado o dia todo. Só que quando ele virou o rosto, ela jura que não era mais ele. Ela conta que seus olhos estavam fundos, sem brilho, e havia uma sombra atrás dele, a mesma que ela viu quando as brigas começaram. Era como se algo ou alguém estivesse encostado nele. E quando ele olhou para ela, ela pôde ver o olhar de ódio, e ali ela sentiu uma sensação muito estranha. Na mesma noite desse dia, minha avó decidiu arrumar uma mala às pressas e fugiu antes do amanhecer. Ela disse que nem olhou para trás, deixou tudo: roupas, comida, até dinheiro. Ela só queria sair viva daquele lugar. Como a região era afastada, ela decidiu ir para a casa de uma mulher com quem ela conversava sempre que encontrava. E a minha avó conta que ficou muito mal por ter feito aquilo, né, por ter fugido e deixado Amaro. E enquanto estava lá na casa da mulher esperando a hora para pegar o ônibus e ir até a cidade, ela até cogitou em voltar. Mas a tal mulher disse que não e que não deixaria ela fazer isso. E contou para ela que não era mais Amaro ali, pelo que a minha avó havia relatado. Ela disse que ninguém parava naquele sítio, que sempre que alguém comprava, logo o vendia. Ela disse que, segundo a lenda local, ali havia o espírito de um homem muito mau, que quando ele consegue, ele se apossa do corpo de quem habita o sítio, e ele faz isso com a intenção de fazer o mal. Ela disse que provavelmente Amaro foi vítima desse espírito, e que se minha avó não fosse embora, ela ou seria morta por Amaro, ou seria vítima desse espírito também. Minha avó, então, com muito medo, decidiu voltar para a casa dos pais, e nunca mais soube de Amaro. Segundo ela, alguns dizem que ele ficou por lá, né, durante bons anos, e outros que ele enlouqueceu, mas ninguém sabe. Até hoje ela não sabe se ele está vivo ou se está morto, o que se sucedeu depois que ela fugiu. E hoje, Leandra, minha avó mora comigo, ela já é idosa, mas é lúcida. Só que sempre que perguntam, assim, sobre o Amaro e sobre essa história, ela fica em silêncio, ela não gosta de comentar muito. Assim, eu tenho a minha opinião de que ela nunca esqueceu ele e, de certa forma, eu sinto um pouco de pena dessa situação. Mas, na época, não tinha nada que pudesse ser feito. E, bom, esse foi o relato, espero muito que goste. E aí, o relato acaba por aqui. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E, assim, eu também fiquei um pouco triste, porque, assim, ele cometeu o roubo lá, ele não tinha caráter. Assim, eu sei, gente, eu sei. Mas foda, né? Ela amava ele, então, tipo assim, ele tratava ela bem, aí é muito complicado. E provavelmente, assim, se não tivesse sido um sítio mal assombrado, talvez se eles tivessem escolhido outro lugar pra comprar, pra recomeçar a vida, é bem provável que a sua avó teria ficado com ele mais muitos anos, quem sabe não estaria com ele até hoje, né, se ele estiver vivo e tal. Então, acho que, né, vocês estavam no lugar, vocês, a avó, né, e ele estava no lugar errado, na hora errada, né, e provavelmente, por conta, assim, das coisas do passado dele e tudo mais, ele devia estar com um espiritual bem mais fraco, sabe? Com uma vibração bem mais baixa. Então, por isso que o negócio possuiu ele e não atingia você. Mas aí ele ia ficar usando o Amaro. Eu falo você como se fosse... Ah, vocês entenderam. A sua avó. Então, provavelmente, o espírito ia ficar usando o Amaro até conseguir dar um fim na sua avó também, entendeu? Então, assim, querendo ou não, ela fez pela vida dela, eu acho que ela fez super certo, até porque, né, ele já tava agredindo ela, então, assim, aí vai já pra uma outra questão, então é bem complicado isso, mas de qualquer forma eu fiquei com dó desse relato, sabe? Foi um relato que me deixou triste, porque às vezes eles poderiam ter tido uma outra vida, uma vida boa, mas não aconteceu isso, porque o lugar tinha aí esse espírito, né? Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado, e agora a gente vai para o próximo, que se chama Relato de Fazenda / Sítio. Olá, Lia, eu espero que esteja bem.
E, bom, eu estou trazendo mais um relato para você ler e espero que você e seus inscritos também gostem. Eu espero que você e que seus inscritos também gostem. Deixa eu só ver se pode. Me chamo Isabel e pode ler o meu nome sem problema nenhum. E os demais nomes no relato eu irei trocar para preservar a identidade dos envolvidos. Então vamos ao relato. Esse relato ele aconteceu com meu pai quando tínhamos o nosso sítio que fica na cidade vizinha em que moramos. Eu sou do interior da Paraíba. E só para entendimento de todos, havia um rapaz que aqui vou chamar de José e que mora nas redondezas do nosso antigo sítio e dava suporte ao meu pai. Quando ele não podia ir ao sítio, o meu pai pagava ele por esses serviços prestados. E no dia em questão, o meu pai havia ido sozinho para o nosso sítio para realizar os cuidados de sempre, como aguar as plantas, dar de comida aos animais, organizar a casa e tudo mais. Até que ele precisou dormir no sítio nesse dia do ocorrido. Então, quando chegou a hora do meu pai ir dormir, ele se acomodou no quarto, em uma rede, mais precisamente, quando, em um momento depois, o meu pai sente como se uma pessoa tivesse passado por debaixo da rede em que ele estava dormindo. E nisso ali o meu pai acorda e pensa que tivesse sido talvez o rapaz, que prestava serviço para ele e que talvez tivesse entrado na casa, pois ele também possuía a chave da casa. E aí o meu pai começa a chamar por José e nada de ninguém falar. Meu pai não ligou e voltou a dormir. E minutos depois, a coisa que havia passado debaixo de sua rede momentos antes faz o mesmo movimento como se tivesse voltado para o local inicial. E aí o meu pai acorda novamente. Porém, não havia mais ninguém na casa além dele. Segundo meu pai, seja lá o que tenha feito isso, o que passou debaixo de sua rede, passou por baixo do punho da rede, como se fosse tirar o punho da rede do armador. Mas o meu pai contou também que foram só essas 2 vezes e que não sentiu medo. E bom, Leandra, esse foi o meu relato, eu espero muito que tenha dado para entender. E antes que eu esqueça, aqui no Nordeste é muito comum dormirmos em rede. Quanto mais interior mais gostamos de dormir de rede. Beijos, Leandra, muito seu canal e muito sucesso pra você. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E agora, no final que eu acho que eu entendi, é porque a rede fica assim. Eu acho que na hora que ela falou que passou por debaixo da rede, era nessa parte aqui, tipo, onde fica preso o negócio. E aí deve ter mexido na rede, por isso que o pai acordou. Porque eu tava pensando a pessoa passar, tipo assim, por debaixo mesmo da rede, mas não, foi na lateral, onde fica preso. E aí eu lembrei que antigamente, quando tinha na varanda da minha mãe, que alguém tava deitado e que passava, e se alguém tava dormindo, a pessoa acordava também, porque mexe na rede. Aí eu lembrei disso. E aí eu consegui entender a situação. Então, assim, se não era o caseiro, o que era? É porque ela não colocou no relato, mas se o lugar já tiver, assim, histórico de um acontecimento sobrenatural aqui e outro ali, é porque provavelmente tem alguma coisa de estranha no lugar. Mas se foi assim, uma coisa, só aconteceu uma vez, de repente foi algo que acompanhou o seu pai, vai saber, ou de repente era algo que estava protegendo o seu pai, mas não tem como saber, Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai para o próximo, que se chama Sítio Assombrado na Praia. Ela botou Liana, mas eu acho que é Leandra, Oi, Leandra, tudo bem? Conheci seu canal recentemente e gostei bastante. Então, resolvi também enviar o meu relato sobre o que aconteceu há anos atrás comigo e que me marcou. Você pode me chamar de Aline. Quando eu tinha uns 21 anos, morava em São Paulo, capital, e trabalhava em um banco. E as minhas férias sempre caíam no mês de maio, época de inverno. Me davam férias nesta época porque eu não tinha filhos e eles davam prioridade de outras datas para quem tinha. Eu namorava na época um surfista que morava no litoral e por isso resolvi passar uns dias lá. A família dele pretendia se mudar para um sítio que ficava em outra praia. Alugaram ali o sítio, mas não haviam se mudado ainda. Porém, o sítio já estava mobiliado. Então resolvemos ir para lá passar uns dias. Já chegando no litoral, a caminho do sítio, dava para ver a casa de longe. Era uma casa branca, assim, na serra.
Quando chegamos, havia um caseiro que tomava conta. O terreno ficava frente ao mar, mas o sítio ficava, assim, bem distante do mar. Ah, entendi. Então era um lugar bem grande. Era tipo 1 quilômetro mais ou menos. E o mais estranho é que o caseiro morava em frente ao mar e havia ainda uma outra casa também, assim, meio que em frente, que ele alugava para temporada. A entrada para o sítio era longa e havia um caminho cercado de palmeiras de um lado e também do outro. E elas eram muito altas e que seguiam até a casa. Tipo dessas fazendas, sabe, que vemos em novela? E bom, quando chegamos na casa, uma janela dessas venezianas de madeira antiga estava entreaberta e meio caída de um lado. Ela balançava e rangia com o vento, e era meio assustador. Entramos na casa e era uma casa antiga, uma sala com 2 lareiras, 2 quartos, porém na parte de fora haviam 7 quartos individuais, como se fossem quartos onde provavelmente moraram os trabalhadores da época. Havia ali no terreno um local feito de madeira onde provavelmente usavam para algum trabalho, como tirar leite de vaca ou algo do tipo. Não sei dizer bem para quê, porque eu não entendo muito. Nos fundos havia uma bica de água natural e do outro lado havia uma outra entrada para casa. Porém, esta dava para a cidade e para o pequeno comércio próximo, e que era bem menor assim a distância. Naqueles dias, chovia e fazia frio na maior parte do tempo. Então, quando chovia, a entrada pela praia, que era de terra, acabava virando um pântano, onde a água ia até os joelhos. E a entrada pela cidade, ela era cheia de madeiras colocadas aleatoriamente ali por cima do barro. Mas, mesmo assim, se tornavam escorregadias por conta do tal barro. Na casa, logo ali no primeiro dia, começamos a ouvir unhadas nas paredes e no chão. Chamamos o caseiro para questionar sobre isso, mas ele disse que eram gatos. E questionamos sobre como os gatos iriam unhar embaixo do piso, né? Mas acho que ele não soube responder. Bom, no quarto onde iríamos dormir, havia um pilar na parede com um carpete verde colado de cima a baixo, só naquele pilar. Eu resolvi colocar o ouvido e ali eu ouvi um som como de ar circulando dentro, como se fosse um portal ou como se fosse oco por dentro. Então eu chamei meu namorado para ouvir e ele também ouviu a mesma coisa. Bom, à noite, quando fomos dormir, ouvimos pisados fortes, tipo um homem usando botas. E esse barulho estava vindo da cozinha para o quarto. E isso acontecia todas as noites que estivemos lá. E numa dessas noites eu fiquei com uma forte dor de ouvido, que eu não conseguia nem dormir. E então veio aqueles pisados fortes de bota, e o meu namorado então ficou irado e começou a xingar. Depois disso ele disse que meio que via algo apontando o dedo para ele, como se estivesse muito bravo, sabe? Lembro que numa das noites também ouvimos barulhos em volta da casa, como se tivesse alguém lá fora. Então eu fiquei com muito, mas muito medo, porque poderia ser alguém vivo rondando e isso seria muito pior. Então eu peguei uma faca e fui para debaixo da janela do quarto tentar ver algo pelas frestas da veneziana. Eu comecei a chorar, literalmente chorar de medo, porque inclusive se precisássemos fugir não teria como, pois o caminho pela praia era água até o joelho e o caminho para a cidade com madeiras estava escorregadio. E aí eu olhava pelas frestas e a gente não via nada, nem ninguém, só o barulho. E o barulho ficava e a gente não enxergava quem estava fazendo aquilo, até que depois de muito tempo, o barulho parou. No outro dia, o meu namorado foi comprar comida e eu fiquei sozinha na casa. De repente, eu olhei pela janela e vi uns rapazes vindo em direção à casa, pela entrada que dava para a cidade. Eu corri me esconder atrás de uma porta na sala que dava para ver por outra janela eles passando. E aí eu vi que eles foram em direção ao fundo da casa. Logo, o meu namorado chegou e eu relatei isto a ele. E ele foi correndo para os fundos e eu atrás tentando impedir. Só que quando chegamos lá, os rapazes não eram rapazes, eram crianças. Eu não entendi
como era possível aquilo. Foi como se eu tivesse visto o futuro deles rapazes. Foi muito estranho. Sem contar que teve um dia que eu ouvi um gemido de dor alto, como se fosse um homem gemendo nos fundos da casa, e quando a gente foi ver, não tinha ninguém. E depois veio a mais intrigante, a serra elétrica. Numa tarde fomos comprar itens para fazermos um lanche. Porém, na lateral que dava para a cidade, no começo do caminho, ali do lado da casa, tinha um tronco de uma árvore muito antiga e ele era muito grosso e cheio de espinhos amarelos enormes. E era preciso pular muito rápido por este tronco para não se machucar. Daí eu comentei sobre qual a necessidade desse tronco estar ali, né, na frente, dificultando a passagem. E aí eu fiz esse comentário e fomos então para a cidade fazer, né, o que a gente tinha que fazer, compramos as coisas e voltamos. Quando estava fazendo o lanche, começamos a ouvir um barulho de serra elétrica e saímos em seguida para ver. E não vimos ninguém. Quando olhamos o tronco da árvore, que eu havia questionado, né, um pouco antes do porquê está ali, havia sido serrado em uma parte. E estava assim, uma parte para um lado e a outra parte para o outro, ficando aberto o caminho. E foi uma coisa impossível de ser feita tão rapidamente, pois o tronco era imenso. E sem contar que era impossível serrar aquilo apenas com 1 minuto, ou mais ou menos isso. Porque assim que ouvimos, a gente saiu para ver. Sem contar, né, os espinhos gigantes que dificultaria ainda mais. Olhamos para todos os lados para ver se tinha alguém, porque o mato era baixo, né, e havia até umas árvores próximas, mas elas eram pequenas também. Então, se tivesse alguém por ali, iríamos ver. Mas não tinha ninguém. E depois disso, resolvemos perguntar para o caseiro se foi ele, e ele disse que também não havia sido ele. Quando anoiteceu, estava frio, então pegamos uma garrafa de vinho e fomos para a beira da praia para poder tomar. Até que de repente começou a chover muito forte e meu namorado queria voltar para o sítio, mas eu não aceitei. Ele insistiu, mas eu disse que iríamos na casa do caseiro e pedir para ele nos deixar ficar na outra casa em frente à praia, porque era inverno e ela não estava alugada. O caseiro aceitou e de lá da varanda víamos a casa do sítio reluzindo entre os raios e trovões, um verdadeiro cenário de terror. Depois disso tudo, resolvemos ir embora. E hoje, né, relembrando tudo isso, eu fico pensando em como eu ainda fiquei alguns dias naquela casa. Quando eu voltei para minha casa, a minha irmã perguntou, né, como foi a viagem, e minha irmã na época trabalhava em um centro espírita kardecista dando passe. E um homem que trabalhava lá em um outro setor, que eu não lembro qual, perguntou para minha irmã se eu estava bem, e ela disse que sim, que eu estava viajando e tal. Mas aí ele insistiu e perguntou se eu estava bem mesmo. E naquela época, ali anos 80 para 90, não havia contatos como hoje em dia. Então assim, ela não sabia o que estava acontecendo. E esse homem, eu também não conhecia ele, nem ele conhecia a mim, sabe? Então assim, como poderia esse homem perguntar se eu estava bem, se a gente nem se conhecia? E aí ele pediu para que quando eu retornasse, né, para casa, era para eu colocar um copo com água na beira da cama na hora de dormir. E que era para eu rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E no dia seguinte beber aquela água. E assim eu fiz. 1 ano depois, mais ou menos, estava à noite ali com uns amigos e eles queriam descer pro litoral. E naquela época era comum as pessoas descerem pro litoral para curtir em algum lugar diferente e subir na mesma noite. E quiseram ir justamente para a praia onde tudo que eu relatei aconteceu. Então eu contei sobre, né, o que aconteceu no sítio e adivinha, eles quiseram então ir até lá, dizendo que iriam entrar lá e tal, né? Querer desbravar o lugar. Mas quando estávamos na Avenida Beira-Mar e passando em frente, as casas da beira da praia, né, a que o caseiro morava e a outra, estavam tipo abandonadas, sabe? O mato cobrindo tudo. As árvores atrás assim fechando tudo e tava um breu total. Tava assim, muito assustador. E quem disse que vendo tudo isso, eles pararam? Que nada, passaram foi batido.
não quiseram parar, né? E bom, naquela época eu fiquei sabendo que aquele terreno pertencia a um homem muito rico e que havia deixado o caseiro, né, para tomar conta e também alugar as casas, e o valor dos aluguéis podia ficar para ele. Mas o caseiro já não estava mais lá. Muitos anos se passaram, aí eu casei, fui morar em outro estado, tive um filho, me separei e voltei para São Paulo com meu filho. E uns anos depois eu me mudei para o litoral e comecei a trabalhar na área de imóveis. E fui trabalhar no plantão de uma grande construtora. E esta construtora iria iniciar a construção de um condomínio de luxo naquela mesma praia do sítio. No plantão ali da construtora, eu resolvi enviar e-mails sobre o empreendimento, mas antes eu fui ver no Google Maps a localização. Quando eu vi as fotos por satélite, eu pude ver que se tratava do terreno do sítio. Gente, que doideira. Estava só na terra, não havia mais as casas, né? Tiraram ali todos os matos, as árvores, mas eu pude identificar que era o terreno do sítio por conta do caminho de palmeiras e também por conta da pequena serra que havia nos fundos do sítio. Eu fiquei surpresa e de boca aberta ao ver que a chácara iria se tornar um condomínio de casas de luxo pela construtora que eu estava trabalhando. E me veio à mente, né, como se fosse um letreiro de final de filme de terror, né, subindo. Bom, espero que tenha gostado do relato e não tenha sido muito longo. Um grande abraço e sucesso pra você. Ó, um beijo, muito obrigada. E, gente, eu simplesmente amei essa história e esse relato, porque olha as voltas que o mundo deu e ela simplesmente parou trabalhando para uma construtora que ia trabalhar ali na construção de um negócio de luxo, né? De um condomínio de luxo. Gente, como que pode, né? Então, assim, é porque você não deixou claro no relato, né? Não falou essa parte. Mas então, no final das contas, a família do rapaz que você namorava na época, então não deve ter ficado, né, com o lugar também. Porque se muito tempo, assim, um ano depois, né, foi um ano depois, não foi, gente? Se eu não estiver ficando doida, foi isso mesmo. Foi um ano depois, ela retornou até lá, não foi isso? Então, se um ano depois ela retornou e já tava tudo daquele jeito, é porque deve ter acontecido alguma coisa e eles não quiseram ficar lá também, né? Vai saber, né? De repente, né, o próprio menino que tava lá com ela, quando voltou, deve ter chegou ali pra família e falou: ó, acho que lá não vai dar pra nós ficar não, hein? Porque passou isso. Ai, gente, assim, eu acho muita coragem. E assim, eu gosto muito de morar em lugares afastados e tal, mas eu acho que tudo tem um limite. Afastado nesse ponto aqui eu não moraria, não. Você pensa, você morar num lugar assim que, tipo, se chover você fica ilhado. E se alguém passar mal, e se acontece alguma coisa? Ai, não. E eu fiquei muito pensativa que, assim, o seguinte: às vezes o problema era a casa, alguma energia ruim na casa. Mas vocês já pararam pra pensar, se a energia ruim for no terreno? Vai com certeza passar pra casa de luxo que a pessoa construir lá. E é foda, né? Porque aí a pessoa vai gastar um dinheirão pra comprar o terreno, mais um dinheirão pra construir a casa, e no final não ter paz na casa. Gente, que doideira. Que doideira. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu amei esse relato. E também quero agradecer a cada um de vocês que enviaram os outros relatos também que apareceram nessa coletânea. Foram todos relatos muito bons, muito bem escritos. Eu gostei, escritos, muito bom, assim, todos muito bons. Gostei bastante, então assim, muito obrigado, tá? E também quero agradecer a cada um de vocês que ficou aí até o final dessa coletânea. Um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.